Terça-feira, 25 de junho de 2024. Que bom a gente se encontrar novamente. Não deixe de compartilhar nosso podcast nos seus grupos. É muito importante a sua participação. Nos siga também no Instagram. Lá você pode também falar comigo, padre.heriberto. O nosso super abraço de hoje, acompanhado das nossas orações e bênçãos, vai para o Gerson Ribeiro Marinho, de São José dos Campos, São Paulo, e o Wesley Lima, de São Paulo, capital. Parabéns! Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará. A garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Nas relações com os outros, Jesus adverte antes de tudo contra algumas atitudes perigosas. A primeira é a de julgar. Capítulo 7, versículo de 1 a 5. É uma verdadeira proibição, não julgar. Uma ação que dá origem a qualquer avaliação de desprezo ou condenação dos outros. O julgamento final é competência exclusiva de Deus. Nossos valores de medição e nossos critérios são relativos. Eles são condicionados pela nossa subjetividade. Qualquer condenação dos outros se torna uma condenação de si mesmo, porque nos coloca sob o julgamento de Deus e nos exclui completamente do perdão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, aumentai em nós o dom da fé, para que em nossos lábios vosso louvor seja perfeito e produza sempre abundância de frutos celestes. Amém. Mateus capítulo 7, versículos 6 e versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E chegamos às palavras de Jesus oferecidas pelo texto litúrgico de hoje. Não deis coisas sagradas aos cães, e não jogueis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com as patas e depois se voltem para vos despedaçar. Bom, à primeira vista, esse dizer de Jesus parece estranho à sensibilidade, que nós que ouvimos o Evangelho hoje. Pode ser um verdadeiro enigma, mas é uma forma de dizer, uma língua semítica que pede para ser interpretada. Tanto na época de Jesus como na cultura antiga, os cães não eram muito apreciados por serem considerados semi-selvagens, Mas vamos ao aspecto positivo e didático, a sabedoria das palavras de Jesus. Não profanar as coisas santas é, em última análise, um convite ao uso da prudência e do discernimento. No Antigo Testamento, as coisas sagradas são alimento para o sacrifício,
Levítico 22, Êxodo 29, Números 18. Mesmo a comparação com a proibição de lançar pérolas aos porcos é incompreensível. Para os judeus, os porcos são animais impuros, a quintessência da repugnância. Pelo contrário, as pérolas são a coisa mais preciosa que você pode ter. A advertência de Jesus diz respeito àqueles que alimentam cães com a carne consagrada destinada ao sacrifício. Este comportamento é mau, mas também geralmente imprudente, porque normalmente não recebiam comida e, portanto, devido à sua fome insaciável, podiam sim se voltar e atacar os seus benfeitores. A nível metafórico, as pérolas poderiam indicar os ensinamentos dos sábios ou as interpretações da Torá. No Evangelho de Mateus, a pérola é a imagem do reino de Deus. Mateus 13. A interpretação que o evangelista faz ao relatar esta advertência de Jesus é sobretudo teológica. Certamente a interpretação que parece mais adequada ao texto é a leitura eclesial das palavras de Jesus, uma advertência aos missionários cristãos para não pregar o evangelho de qualquer maneira. Sigam o caminho. Na parte final do discurso, Mateus relata, entre outras coisas, uma advertência conclusiva de Jesus que o convida a fazer uma escolha decisiva para entrar no reino dos céus. A porta é estreita. A palavra de Jesus não é apenas algo para ser compreendido e interpretado, mas principalmente para se tornar vida. Agora, para entrar no reino dos céus, é necessário seguir um caminho, entrar na plenitude da vida por uma porta. O tema da viagem é muito caro ao Antigo Testamento, Encontramos em vários textos, Deuteronômio 11, 30, Jeremias 21, Salmo 1, Salmo 138, 118, Sabedoria capítulo 5 e por aí vai. O caminho representado pelas duas portas leva a objetivos diferentes. Um significado condizente com as advertências de Jesus seria que o caminho largo que leva à perdição está ligado à porta larga, ou seja, percorrer uma estrada larga é sempre um fato agradável, mas pode iludir e levar à perdição. Muito pelo contrário, Mateus concorda com a concepção judaica do caminho, como está em Deuteronômio capítulo 30. Então há dois caminhos opostos, o da morte e o da vida. Saber escolher entre os dois modos de vida diferentes é decisivo para entrar no reino dos céus. Por isso precisamos pedir sempre a sabedoria de Deus. Quem escolhe o caminho estreito da vida deve saber que ele está cheio de aflições, meios estreitos, testados no sofrimento pela fé, mas é o caminho que leva para a vida. Hoje a igreja celebra São Próspero. Ele nasceu no final do século IV na França, estudou na sua cidade natal e logo se tornou escritor e teólogo. Ficou conhecido como o melhor discípulo de Agostinho, porque dedicou grande parte da sua vida para defender as doutrinas de graça de Agostinho. Ele não foi sacerdote, porém viveu no mosteiro de Marsella como leigo. A igreja o venera como professor da fé. Próspero viu-se difundir a doutrina herética ensinada por Pelágio, que negava o pecado original e a necessidade da graça. Portanto, o homem seria capaz de se salvar apenas praticando o bem e segundo a sua própria vontade, porque a graça divina era importante, mas indispensável, dizia Pelágio. Próspero, para fortalecer seus argumentos, escreveu Agostinho, que respondeu com cartas que hoje são conhecidas como Sobre a Predestinação dos Santos e sobre o Dom da Perseverança. Próspero se transferiu para Roma em 435, onde continuou com suas obras. Escreveu um comentário sobre os Salmos e sobre o seu mestre Agostinho. A partir de 440, Próspero foi convocado pelo Papa Leão Magno o Grande para ser seu secretário, exercendo a função até depois de 463, quando morreu. Deixou muitos escritos teológicos. As seleções de Próspero dos escritos de Agostinho
foram a base dos decretos do concílio em 529. Oremos. Senhor Pai de bondade, pela intercessão de São Próspero, abençoai e protegei todas as famílias que têm no Cristo a luz de suas vidas. Dai aos esposos serem zelosos com suas mulheres e filhos. Derramai sobre as mulheres o carinho pelos esposos e o cuidado pelos filhos. E aos filhos inspirai o respeito e o amor aos pais. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.